Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem? Gente, veja só, tem uma coisa bem interessante para mostrar para vocês, ok? Muito interessante, que eu quero ensinar vocês a adaptar uma estratégia que a gente já passou. Se eu não me engano, no primeiro treinamento a gente falou acerca dela, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a utilizar ela de uma maneira um pouquinho mais avassaladora, tá? A gente vai poder dar vamos dizer assim, uns ajustes nela, umas melhorias, para poder alavancar os resultados de vocês, ok? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês fiquem atentos no que eu vou compartilhar com vocês nesse exato momento, tá? E que vocês entendam que toda estratégia, quando ela é utilizada a favor da tendência, a gente tem uma taxa de acerto maior, tá bom? Você tem que entender se você é um cara que vai seguir a tendência ou operar contra a tendência. Se você é um cara de operar contra a tendência, você vai operar suporte e resistência. Se você for operar suporte e resistência, eu vou recomendar, se você tiver MetaTrader, para você utilizar o nosso indicador de suporte e resistência, ok? Que eu vou deixar para vocês disponível dentro do módulo de MetaTrader. Esse curso, com certeza, vocês vão ficar apaixonados pelo conteúdo, porque tá muito, muito top, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Não tá candle normal, tá? Deixa eu colocar. Vocês estão acostumados com esse tipo de candle aqui, tá? Esse tipo de candle. Primeira coisa que nessa estratégia, nesse indicador a gente vai utilizar, a gente vai colocar esse tipo de candle aqui, ó, tá? Ou esse, tanto faz. Ah, tu não gostei da cor. Cara, coloca aqui roxinho e coloca aqui de outra cor. Vamos ver qual cor que combina com roxo. Vermelho não, senão fica muito louco, né? Porque a tendência de alta é colocar vermelho. Colocar esse azulzinho aqui, beleza? Então a gente colocou, ó, roxinho é baixa, azulzinho é alta, ok? Tranquilo. Átomo, qual que é o indicador? Vamos lá, esse daqui, ó. Olha o nome lindo dele, o Osome Oscillator. A indicação vem 34, que seria o período, ok? E a gente tem a base que seria similar a um desvio, que ajuda, né? Na base de 5. Então a gente utiliza ele dessa forma. Átomo, como que eu faço a leitura? Quando ele está para cima é tendência de alta, e quando ele está para baixo é tendência de baixa. Qual que é a maior? Tendência é de alta. Então a gente está pegando o que? Um período da tendência de alta que ele está caindo, ok? Então, por exemplo, você está vendo que ele está fazendo a movimentação vindo aqui perto da zona. O que acontece? Toda vez que a gente tem um cruzamento de tendência, a gente tem uma possível oportunidade de compra ou de venda. Esse indicador, ele não é um indicador que você utiliza ele sozinho. Por exemplo, assim, ó, deixa eu te explicar. Eu vou te dar 2 exemplos, tá? E você vai ver qual que é melhor para você. Só que lembrando, todos os indicadores que eu estou ensinando para vocês antes de cada estratégia, quando a gente for utilizar as estratégias, vocês já precisam saber como utilizar, entendeu? Por isso que eu acabo ensinando para vocês indicadores um por um, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui bonitinho para a gente poder fazer a leitura gráfica. E aqui, ó, maravilha. Ó, a gente tem o gráfico subindo, time de 1 minuto. Ele tocou lá em cima, tá? Aqui a gente está vendo uma possível entrada também. Deixa eu ajustar aqui para a gente pegar uma operação, só para mostrar para vocês. Vamos esperar o próximo candle. Mas enquanto ele movimenta aqui, eu vou falando para vocês, tá bom? Só deixar aqui para frente para ter espaço. A gente vê o toque, ok? Na nossa possível zona de venda. O gráfico movimentou. E quando foi aqui, ó, aqui ele estabilizou com esse. Como estabilizou? Aqui em cima, a mesma força. Ele estabilizou a força. Significa que a mesma força que foi aqui, ele estabilizou. Quando entrou nesse candle, ele já estava um candle de baixa. E aqui a gente teve uma confirmação da tendência de baixa. Então, quando abriu esse confirmando, entendeu? E a gente vê que acontece essa movimentação aqui, significa que está diminuindo a força. Aqui eu entro com uma operação de venda para as próximas 3 velas. Aqui, ó, nesse candle, quando ele confirma, ok? Aqui, ó, normalmente no operacional que a gente tem, tocou a nossa linha, a gente faria o quê? Aqui eu faria uma compra,
tá? Deixa eu colocar um valorzinho aqui menor só para dar um exemplo. Aqui eu faria uma compra, correto? Mas vamos passar aqui para outro gráfico para a gente analisar se realmente com esse indicador eu faria a compra. O indicador está mostrando para mim que ele está entrando numa tendência de baixa e eu fiz uma operação de compra. Então, poxa, será que foi uma operação inteligente? Normalmente é assim que a gente faz, né? A gente compra e aí espera para ver o que acontece para ver se a gente fez a coisa certa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui mais branquinho para a gente observar melhor. A gente vê que aqui é uma zona legal, ela tocou uma vez, tocou duas, voltou, aqui quase passou, aqui teve briga e tal. Aqui é uma zona legal, sim, não foi uma operação ruim de compra. Mas normalmente com esse indicador aqui, ó, o que a gente mais tem o hábito de fazer, e eu falo para vocês com sinceridade, tá? A gente não vai baseado no que a gente acha, mas no que acontece no gráfico. Então esse é um indicador que a gente pega normalmente um momento que nem esse, não para fazer uma compra, mas a gente espera a confirmação para ver se a gente executa a venda ou se verdadeiramente a gente vai fazer a compra, entendeu? Por exemplo, se esse daqui ficou verde agora, seria uma confirmação, entendeu? Ele não é nas extremidades que a gente pega quando confirma a movimentação, porque o gráfico, se você estudar um pouco sobre ondas de Elliott, você vai ver que o gráfico ele vai fazendo esse tipo de movimento, ó, ele já entrou verde aqui, entendeu? Então, se o próximo já abre verde, seria uma confirmação de compra. Ah, turma, mas ele poderia voltar a testar de novo. Poderia, normal. Como ele poderia ter rompido aqui e descido, porque o gráfico está mostrando que a força vendedora ainda está agressiva. É verdade seja isso, que a gente abrindo no gráfico de 5 minutos, a gente vai ver que o que está acontecendo é uma grande briga aqui. A gente teve uma briga nesse pavio terrível, tá? Uma possível tendência de alta aqui que ele tentou romper, não conseguiu e brigou. Só que a gente teve um martelo invertido. E logo após esse pavio aqui, esse dojizão aqui enorme. Então a gente fica um pouco confuso, entende? Então quando a gente joga para M1, não significa que eu não poderia fazer essa operação. Eu faria pelo pico de vela que deu. Mas eu não faria só pelo fato de ter tocado aqui embaixo, não. Eu faria pelo pico que deu, porque quando dá um pico assim, alguma movimentação. Aqui quando ele abriu no verde eu faria compra. Então, por exemplo, eu perdi a entrada, né? Mas eu vou fazer mesmo assim uma entradinha aqui. Só pra... A entrada seria aqui, né? Só para delimitar mais ou menos onde vai parar. Ó, a entrada teria sido aqui no início, logo que abriu o candle. Seria aqui, ó. Deixa eu colocar até aqui em cima dele. Vou colocar de outra corzinha para ficar mais visível. Seria aqui a entrada, no início desse candle. Eu vi que ele vai abrir verde, eu já faço a minha entrada. Entendeu? Só pra gente delimitar, para ver onde que vai parar. Então, pelo menos vamos dizer que eu não peguei bem no início, eu peguei ele aqui, tá? Só para ficar marcado aqui a operação. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, esse é um operacional que ele não é definido por achismo, entendeu? Eu pego as minhas confirmações das minhas entradas depois que o gráfico me dá a confirmação. Então, aqui, ó, eu tive aqui essa baita virada e aqui eu já tenho o início da nova movimentação. Poxa, Átomo, mas eu posso perder a operação? Pode, como também poderia perder essa, mas se eu pego a entrada aqui no time correto, eu tenho uma taxa de acerto maior, entendeu? Tirando o fato que, normalmente, para esse indicador, até é bacana você operar em 30 segundos, tá? Não sei se você tem um hábito, tá? De operar, porque em 30 segundos eu teria feito a entrada aqui, ó. Deixa eu ver se eu duplico só para mostrar para vocês. Não vai dar. Eu teria feito a entrada bem aqui, ó, nesse segundo candle. Nesse segundo candle aqui eu teria feito a entrada. Então, eu teria comprado aqui. E estaria aqui, ó. Estaria bem com uma folga bem grande na minha operação. Entendeu? Aqui ainda eu passei um pouco de apuro porque eu tá aqui ficando vermelhinho porque eu mostrei pra vocês. Ó, ele já tá querendo fazer a outra volta para fazer a correção de preço, entendeu? E quando você entende isso, como que movimenta o gráfico, você consegue pegar aí as melhores movimentação. E eu vou falar pra vocês, você só entende isso quando você compra um curso bom com conteúdo igual ao meu, tá? Ou quando você tem muito tempo de tela. Ah, Tumo, mas essa operação tá errando. Sim, abençoado, mas como eu mostrei pra você,
A nossa entrada era aqui, tá? A nossa entrada era aqui. A gente comprou lá no finalzinho do candle. Se eu comprasse no início do outro, eu ainda teria comprado aqui, ó. Pra você ter noção. Entendeu? E ó, se eu pego em 30 segundos, eu pegava no início da movimentação. Isso que é top, entende? Quando você consegue de fato entender. E tirando o fato que, olha só, a gente já tem aqui, ó, vermelho. Aqui a gente tem outro vermelho e a gente tem um pareamento. Então a gente já vê que ele empareou, dava pra comprar aqui tranquilo. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês nessa estratégia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês de fato tenham gostado e entendido como que funciona, ok? Até o próximo vídeo e um forte abraço aí pra vocês.